Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza. Quero te enviar um grande abraço, desejar um ótimo dia, uma ótima reflexão. Desejar também que a palavra de hoje, que vai nos garantir que Jesus ora por nós e intercede por nós, além de ser o nosso grande amigo, possa ser uma certeza de que não caminhamos sozinhos, não estamos à mercê da própria sorte ou dos infortúnios da vida, mas que podemos contar sim com a intercessão, com a amizade, o carinho, o amor do nosso Deus, e hoje é a certeza que nos conduzirá em plena segurança. A nossa reflexão hoje está em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31 e o 32, quando ele vai dizer assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus orou para que Pedro não perdesse a fé. Ele disse isso a Pedro em meio à última refeição da Páscoa juntos, a última ceia, pouco antes de revelar que Pedro negaria. O apóstolo falhou em um teste importante, mas por fim sua fé não desfaleceu. Ele poderia ter desistido e se ocultado, com medo, recusando-se a atender ao chamado de Deus. Afinal, ele negara o próprio Filho de Deus. A sua fé, porém, não se alicerçava em obras, perfeição ou nele mesmo, mas em Jesus. Pedro continuou firme e veio a liderar a igreja do primeiro século, mesmo depois do seu fracasso na noite do julgamento de Jesus. A oração de Jesus foi respondida. Pedro não perdeu a sua fé. Quando Jesus declara: Eu roguei por ti, que palavras tremendas, que palavras maravilhosas, ter sido alvo da intercessão de Jesus. Depois que se convertesse, ele deveria fortalecer seus irmãos. Essa conversão não se refere à salvação, mas antes à restauração da sua recaída. É muito interessante porque quando Jesus disse: Eu orei por ti, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. É muito interessante pensarmos que depois de 3 anos que Pedro estava caminhando com Jesus, Jesus ainda disse que ele não havia se convertido. A conversão é aquele momento único pelo qual a pessoa tem uma experiência pessoal, extraordinária, marcante, inesquecível, transformadora, como realmente Pedro teve depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus vem para restaurá-lo ali no capítulo 20 de João, e Jesus então o restaura e o reintegra ao colégio apostolar e o entrega também para apacentar as suas ovelhas, mediante o amor declarado de Pedro por Jesus, pela sua igreja e também pelo futuro da sua própria missão que ele abraçara com Jesus. A oração de Jesus nos mostra que, se a fé não faltar, podemos suportar as dificuldades, enfrentar as tentações e errar às vezes, mas no final das contas podemos ser instrumentos de Deus para fazer grandes coisas. A fé se assemelha aos alicerces de uma casa. Se a casa estiver bem alicerçada, ela não cairá. Ore para que a sua fé não falhe, para que os alicerces da sua fé continuem sólidos.
Ore também em favor de outros, assim como Jesus disse para Pedro: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, fortaleça a igreja, fortaleça os que estiverem à sua volta. Seja porque as necessidades são muitas ou por desconhecer o problema, ore para que a fé dessas pessoas também não desfaleça. Quem dentre nós não precisa fortalecer a fé? Olha quantos desafios nós temos aqui. Mas eu queria chamar mais uma vez a atenção, porque nesse episódio Jesus declara que orou para que Pedro não desfalecesse em sua fé. E lá em 1 João, capítulo 2, no versículo 1, nós vamos encontrar, aqui na versão da NVI, ele vai dizer assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Há uma versão mais antiga que, ao invés de usar a palavra intercessor, usa a palavra advogado. Aqui, particularmente, concordando com a reflexão de Lucas 22:31, que diz que Jesus orou para que a fé de Pedro não desfalecesse, e uma vez que ele passaria pelo processo da restauração, da conversão, ele fortalecesse os seus irmãos, e aqui em 1 João ele vai declarar que nós temos um intercessor junto ao Pai, o advogado Jesus, que ora, que intercede, que clama, e que está ao nosso lado, como ele mesmo declarou: eu jamais vos deixarei, eu jamais vos abandonarei. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É, pois, a reflexão de hoje, é, pois, a meditação de hoje, de que nós temos um advogado, um intercessor, junto ao Pai que ora, para que possamos vencer toda e qualquer tentação, toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer obstáculo, e além de permanecermos firmes, constantes, sempre abundantes, ainda podemos fortalecer a fé daqueles também que estão ao nosso redor. É o meu desejo hoje de que essa reflexão possa fortalecer a sua fé, como tem fortalecido a minha. Que Deus nos abençoe e complete a boa obra em nós e entre nós. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu te envio um grande abraço e que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.